Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Agora sim. Irmãos, a ideia de pôr esse texto, né, Salmo 23, né, foi porque nós tivemos uma vigília de oração recentemente e eu levei, né, esse salmo para expor parte dele, né, porque, como os irmãos sabem, na vigília de oração nós teremos ali uns 15 minutos praticamente para a gente expor todo o texto, né? E quem já pregou a gente sabe, né? 15 minutos é pouco tempo, né? É quase nada para você se aprofundar aí nos versículos, você realmente cavar um pouco mais fundo. Então, eu pensei, nossa, na vigília de oração eu não tive oportunidade de cavar um pouco mais fundo, né? Então, nessa noite, né, eu trouxe algo um pouco mais aprofundado, né? Como se a gente, mas desde você falarmos de Deus, ela é tão profunda, é tanta coisa, que a gente só risca a superfície. Então, que nessa noite, esse salmo seja edificante aos irmãos, como foi para mim, durante o estudo. Então, eu peço que os irmãos já abram suas Bíblias, no Salmo 23, esse salmo que é muito conhecido por todos, até mesmo quem não é crente, até mesmo quem não vive uma vida de devoção a Deus, conhece, porque na cultura brasileira, né, creio que na cultura ao redor do mundo, esse é um salmo que fala muito, né, a todos nós. Então, é um salmo que fala de esperança, um salmo que fala do cuidado de Deus, da proteção do Senhor em meio às dificuldades, em meio à tribulação, em meio à vida com inúmeros sofrimentos. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos a leitura. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, me fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bem, nós vamos fazer uma oração antes de iniciar. Pai amado, eu quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de estar aqui expondo, Pai, a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, todas as escrituras sagradas que são inspiradas, ó Pai. Que o Senhor possa, essa noite, Pai, nos orientar, nos guiar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada irmão que está ouvindo, cada irmão que está aqui nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra, Pai, venha nos edificar, Pai, nessa noite. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu havia falado, o Salmo 23 é um salmo que fala do cuidado de Deus. E aqui nos primeiros versículos, né, do versículo do 1 ao 4, nós já temos uma grande ideia de como que Deus faz essa condução. Então, aqui no primeiro versículo ele fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. No primeiro ponto, né, eu coloquei a busca por intimidade com o Senhor nos dá a convicção do cuidado de Deus em nossa vida. Então, o salmista aqui, ele está falando de uma relação de proximidade, né, de intimidade que ele tem com o seu Deus. Aqui, ele deixa bem claro, né, é como se ele dissesse: o Senhor é o meu pastor. É inegociável. É como se ele dissesse que ele tem o Senhor como seu pastor. O seu pastor cuida dele. Então, aqui nesse primeiro versículo nós já vemos uma proximidade de relacionamento.
ele deixa claro aqui que o seu Senhor é suficiente. Então, ele fala com convicção o fato de que ele é protegido por Deus. E na Bíblia, meus irmãos, ali no Novo Testamento, nós vimos Jesus falando a respeito de dois tipos de pastores. Existe o pastor assalariado, que é o pastor que, quando aparece um lobo, ele foge. Quando aparece uma ameaça, ele sai correndo e deixa o seu rebanho à mercê dos ataques. Esse tipo de pastor, ele não tem compromisso com a sua doutrina. Esse tipo de pastor, ele só quer usufruir das coisas boas. Mas quando vem a dificuldade, o que ele faz? Ele sai correndo. Ele não toma suas ovelhas, seu rebanho, como sua propriedade, mas ele está ali somente para ser beneficiado. E existe um outro tipo de pastor, que é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Esse que dá a vida pelas suas ovelhas, vocês já podem ter uma ideia de quem é. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Então, está implícito nessa declaração também que, à medida que eu busco a presença de Deus, à medida que eu me aproximo do Senhor, essa proximidade, essa busca por intimidade com o Senhor, ela causa em nós um contentamento e submissão diante da sua vontade. Porque, para mim, para pensar, dificilmente alguém vai dizer: o Senhor é meu pastor, se não tiver certeza, se não busca o Senhor, se não gasta tempo buscando ter mais intimidade, buscando ter mais proximidade com o seu Senhor. Ninguém fala: o Senhor é meu pastor, se realmente não conhece, se realmente não se coloca na dependência de Deus, o buscando com intensidade. Então, meus irmãos, se o Senhor é o meu pastor, então eu já tenho tudo, nada me falta. Ainda que meu coração fique agitado pelas aflições, pelo sofrimento do mundo, pelas circunstâncias, Ele ainda me conduz em pastos verdejantes e ainda me conduz a águas tranquilas. E aqui nós vemos duas características, né? Ele me conduz em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas, ou seja, alimento e saciedade. São duas coisas básicas que toda ovelha precisa, né? A ovelha, o animal. Toda ovelha precisa se alimentar bem, precisa descansar e precisa também ter essa sede saciada. E aqui o salmista, né? Davi, ele, como sendo um pastor, né, foi um pastor de ovelhas, ele sabe muito bem das características de um pastor, da vida cotidiana que um pastor tem, do cuidado diário que tem para as ovelhas. E aqui ele fala: tudo que é necessário, o Senhor já me dá. Ele me conduz em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Então, isso é basicamente o que uma ovelha precisa. E muitas vezes, meus irmãos, nós já temos tudo o que precisamos. No entanto, o mundo coloca na nossa mente, no nosso coração, coisas que são materialistas, né? Coisas que são realmente do mundo, mas que causam em nós um descontentamento com aquilo que Deus já nos deu. Então, às vezes nós temos essa falsa contentamento, essa falsa sensação de que nos falta alguma coisa. Mas se nós temos Cristo, nós temos tudo. Amém. Se nós temos a palavra de Deus, nós já temos o alimento necessário para as nossas almas. Deus, Ele sacia a nossa sede, porque aquilo que nós mais precisamos, que nós mais necessitamos, é a confissão de pecados. Isso nós podemos falar abertamente com o nosso Deus. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Então, viagens, diplomas, um carro novo, uma casa nova, o mundo materialista vai impondo isso na sua mente, no seu coração, e aí vem a ansiedade, vem a falta de contentamento, vem a murmuração, por consequência vem a ira e outras obras da carne. Então o mundo vai sufocando aos poucos a nossa cosmovisão cristã. E é por isso que nós precisamos combater
qualquer tipo de pensamento que seja nocivo à nossa vida espiritual, por meio da palavra de Deus, por meio da leitura da palavra, dos nossos emocionais, da oração, da comunhão com os irmãos, de realmente viver o Evangelho de forma digna. O pastor Davi Blanco disse certa vez, em uma conferência na nossa igreja, o segredo do contentamento não é querer mais, mas é querer menos. Ou seja, é priorizar aquilo que realmente é importante na minha vida. Muitas vezes nós buscamos coisas que estão fora do aprisco de Deus, fora do cercadinho ali que Deus fez para as suas ovelhas como um bom pastor. E é aí que o bom pastor nos disciplina, nos busca, nos exorta, para que nós andemos de acordo com a sua vontade. Então nós servimos a um Deus que oferece o melhor para nós. Meus irmãos, se você parar para pensar, Deus já nos deu o melhor de si mesmo. Deus se deu a si mesmo. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, 17, 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ou seja, nós temos um bom pastor, meus irmãos, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a si mesmo em favor de suas ovelhas. Então não há nada além disso que nós precisamos. Ele já nos deu tudo, já nos deu Cristo. Nós temos Cristo, nós temos tudo. Então, nesse bojo, meus irmãos, em todo esse pacote, além de nos salvar, além de dar a si mesmo, nós temos todos os benefícios de uma ovelha que é cuidada pelo seu pastor. Nós temos alimento e saciedade. Em Mateus capítulo 7, ele vai falar ali que, mesmo nós sendo maus, nós damos coisas boas aos nossos filhos. Se o seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra a ele, tá? Se seu filho lhe pedir qualquer outra coisa, você não vai dar algo que o machuque. Então, se nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai que está nos céus, quantas coisas boas Ele não nos dará? Então, por esse motivo, meus irmãos, não faz sentido nós vivemos uma vida de murmuração, uma vida de reclamação com aquilo que Deus nos dá. Às vezes nós já acordamos, meus irmãos, se você parar para pensar na sua vida, medite aí na sua vida. Às vezes nós já acordamos reclamando no nosso coração, murmurando ali. Mas não está desse jeito, acordei com gritaria, não sei, acordei cedo demais. Então tudo isso nós reclamando das circunstâncias que Deus nos dá. Então o descontentamento, a frieza de coração, a tristeza persistente, e eu não estou falando que você não possa ter tristeza, mas algumas pessoas permanecem na tristeza e não combatem a tristeza. Não estou falando que em caso de depressão, porque a depressão ela tem várias causas, ela pode ser hormonal, mas na maioria das vezes, se você procurar bem fundo, há um pecado que está lhe entristecendo. Então, essa tristeza persistente, ela precisa ser combatida com a palavra de Deus. E tudo isso chega a ser uma afronta a Deus, porque Ele já nos deu, Ele já nos capacitou para viver uma vida de alegria, uma vida de contentamento diante dEle. Então, o cristão, meus irmãos, o justo, ainda que passe por sofrimento, ele tem a certeza de que é amado por Deus. Abra no Salmo 145, versículo 18 e 19. Nós faremos a leitura. Salmo 145, 18 e 19.
O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-nos gritar por socorro e os salva. Então o Senhor, Ele está perto, meus irmãos. O Senhor não está longe. Mesmo se você estiver passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por uma tribulação, por algo que está fora da sua capacidade, perto está o Senhor. Não há por que ter ansiedade, não há por que se desesperar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas Ele diz a um Deus que é soberano. E olha o que o Salmo diz: Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor é nosso Salvador. Jesus Cristo é bom, o grande e supremo pastor. Nele temos alimento, água, repouso, refrigério e direção. Hernandes Dias Lopes disse certa vez: Jesus não é apenas o nosso grande provedor, Ele é também nossa melhor provisão. Ele não apenas nos concede sua paz nas tormentas da vida, Ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas da justiça, Ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas pastor, Ele é o nosso pastor, aquele que está assentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Pastoreia a nossa alma, alimenta-nos com a sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Amém, irmãos? Então nós temos esse bom pastor, esse maravilhoso bom pastor. Eu gostaria agora de apontar 3 palavras que saltam aos olhos quando nós lemos. No versículo 2 em diante, ele diz: em vez de pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor e Ele guia-me pelas veredas de justiça. Então Ele me conduz, Ele me restaura e Ele me guia nas veredas de justiça. Por amor ao meu nome? Não. Por amor ao seu nome. Pela fidelidade ao seu nome. Então, o nome dele deve ser glorificado, porque a Ele é merecida toda a glória, toda a honra e todo o poder. Então o Senhor nos conduz a uma vida de perseverança, uma vida de constante luta. Isso não quer dizer que pelo fato de ele ser protegido, o Senhor é o meu pastor, o fato dessa ovelha ser protegida, ele está confortável ali, bem alimentada, isso não quer dizer que ele não vá passar por lutas, mas ele vai passar por lutas, mas de uma forma diferente. Deus nos proporciona uma vida de aperfeiçoamento por meio da sua palavra. Então, diante das circunstâncias adversas, nós devemos deixar o orgulho de lado e permitir que o nosso pastor nos conduza. E isso faz toda a diferença, meus irmãos, porque quando eu permito que o meu pastor me conduza, eu não sou aquela ovelha teimosa, aquela ovelha negra, o pessoal fala... aquela ovelha que empaca e não tem quem tire ela do lugar. Mas eu sou aquela ovelha que ouve a voz do pastor e obedece a voz do pastor. Então, eu devo mortificar a minha carne, mortificar o meu orgulho, para que eu possa aproveitar o usufruir da sabedoria que vem do Senhor. Ao invés de buscar a própria sabedoria, eu me submeto a Ele em humildade por meio da palavra. Então, você, por exemplo, meus irmãos, você nunca irá se arrepender de estar diante da palavra de Deus. Você nunca irá se arrepender de estar diante da palavra de Deus. E por que eu falo isso? Porque nós às vezes somos ovelhas teimosas que relutamos em estar perante a palavra de Deus. Nós muitas vezes deixamos de ler a palavra de Deus para estar ali, sempre olhando ali no Instagram, nas redes sociais. Nós deixamos de estar com a palavra de Deus porque temos vários afazeres, e isso, meus irmãos, não é priorizar a palavra de Deus. Nós devemos realmente colocar aquilo que é mais importante como mais importante em nossas vidas. Então, quando houver momentos, eventos
que a própria igreja oferece, como reunião de oração, a escola bíblica dominical, grupo de vida, às vezes nós deixamos a Bíblia cansada, né, do trabalho. No entanto, eu preciso combater na minha mente esse cansaço. Por quê? Porque eu posso me arrepender de ficar em casa. Eu posso me arrepender de procurar filme ali no Netflix. E aí, quando você escolhe o filme, ainda é ruim. Eu posso me arrepender de ir para uma atividade de lazer. Mas eu nunca irei me arrepender de estar perante a palavra de Deus. Eu nunca irei me arrepender de estar ali ouvindo as palavras de vida eterna. Porque ali eu estarei sendo alimentado. Então, nós devemos estar disponíveis, priorizar o nosso tempo com a palavra, e esse tempo deve ser inegociável. A segunda palavrinha que nos chama a atenção: o Senhor restaura o nosso vigor. O Senhor nos restaura quando nos machucamos, quando desanimamos durante a nossa peregrinação. Não somente nas circunstâncias, mas também desanimamos com o nosso pecado. E a palavra de Deus diz que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor é um Deus que nos restaura. Além de nos conduzir a águas tranquilas, Ele restaura o nosso vigor. E essa restauração do nosso vigor, do nosso ânimo, nosso encorajamento, ele é feito por meio da palavra de Deus, por meio de arrependimento. Então, arrependa-se. Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Gostaria de ler uma citação aqui de Charles Spurgeon, que diz que certa vez: quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, Ele a santifica. Quando é fraca, Ele a fortalece. Ele é que faz. Os seus ministros não podem fazer se Ele não fizer. As palavras dos ministros não têm eficácia por si sós. Só o Senhor pode refrigerar a alma. Amém? Então, meus irmãos, não há desculpas quando estamos diante da palavra de Deus, porque Ele nos refrigera, Ele nos santifica e Ele nos fortalece. Quando eu estou diante da palavra de Deus, eu sou fortalecido, eu sou encorajado. O Senhor nos restaura por meio da sua palavra. E a terceira palavra que nos chama a atenção é que Ele nos guia nas veredas da justiça, né? O Senhor nos guia semelhantemente quando Ele providenciou que nada faltasse aos filhos de Israel após o êxodo. Assim também ao crente, individualmente, nada faltará. É interessante porque mesmo quando Deus nos guia, Deus nos restaura, Deus nos conduz, mesmo assim nós reclamamos, assim como o povo fez ali no êxodo, diante de toda a provisão que Deus deu a Israel. Os israelitas ainda reclamaram daquilo que Deus estava dando. Então, em Deuteronômio, nós podemos ver isso com clareza. Deuteronômio 2,7: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado coisa alguma. Então, meus irmãos, o Senhor guiou aquele povo no deserto. No entanto, dessa peregrinação, esses irmãos foram reclamando, foram murmurando ali que Deus estava dando, né? E isso é uma grande reflexão. Nós devemos meditar nesse texto de maneira que nós não cometamos os mesmos erros. Ele nos guia nas veredas da justiça. Nós precisamos ser ovelhas obedientes, de maneira que nos deixemos ser guiados também por Ele. E é muito complicado quando você faz a sua peregrinação, você vai fazer a sua trilha, a sua viagem, quando você não tem guia, né? Se você for, por exemplo, a Tepequém, né? Alguns irmãos já foram aqui a Tepequém. Se você não tiver um guia ali,
você não aproveitará das belezas naturais que tem ali. Ou você pode se colocar em perigo, né? Você pode, de repente, dar de cara ali com um penhasco, né? E ali pode ser perigoso para a sua vida. Então, alguém que nos guia faz toda a diferença. E nós temos um bom pastor que nos guia nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, somente Ele é capaz de nos conduzir, nos guiar e nos restaurar verdadeiramente. Somente Deus, somente Jesus Cristo. A vara e o cajado, meus irmãos, elas são representadas aqui de duas maneiras. A vara como a proteção e o cajado como a orientação, respectivamente. A vara, né, ela pode ser chamada de bordão também. E esse bordão, ele era usado para quê? Para espantar os predadores, né? Espantar os lobos. E o cajado, né, servia de orientação. O cajado, né, é como se fosse uma vara, só que na ponta dele ele tem uma curva. E essa curva servia para quê? Para buscar as ovelhas. As ovelhas estavam indo por um caminho. Essa curva, né, essa meia-lua, envolvia aqui o abdômen da ovelha, e ali ele puxava a ovelha para que fosse conduzida com o restante do rebanho, e estivesse sempre juntas, né? Então, aqui no versículo, ele fala, né? Ele fala que a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo se eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ou seja, meus irmãos, cada um de nós tem uma luta específica. Às vezes estamos lutando com alguma doença, com algo que afete a nossa vida, ou até mesmo algo que afete, que nos leve, né, à morte. No entanto, o salmista diz aqui que ainda que eu ande, né, no vale de trevas e de morte, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então Deus nos dá proteção diante da morte. Enquanto os ímpios encaram a morte como ponto final, o cristão confia e descansa no Senhor, pois Jesus Cristo venceu a morte. Por que nós temeremos a morte? Se Jesus Cristo venceu a morte, e Ele é o nosso bom pastor. 1 Coríntios, capítulo 15, do 55 ao 57, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós também não devemos temer as tribulações da vida, a fome, a nudez. Não devemos temer as perseguições, como nós vimos aqui no tempo missionário, porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu para que pudéssemos ser livres, sermos livres do pecado. Então, Romanos capítulo 8, ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, meus irmãos, esse momento missionário me confrontou muito, né? Porque aquele irmão que estava ali, ele poderia estar na sua casa, poderia estar descansando com a sua família, poderia estar livre daqueles problemas de perseguições, mas ele escolheu o caminho que glorifica o Senhor e exalta o nome dele. E o que é isso, se não negar a sua própria carne, se não viver em obediência, se não
andar nas veredas da justiça de Deus. Partindo agora, meus irmãos, ao segundo tópico, o Deus justo traz satisfação aos que nele confiam. Versículo 5. E aqui, meus irmãos, ele já sai de um cenário de ovelha, né? De uma relação de ovelha para pastor. Ele já sai desse ambiente ao ar livre e ele vai para dentro de casa, ou seja, agora ele é um convidado e ele está sendo servido pelo seu anfitrião divino, que é o Senhor. Então, preste atenção aí no versículo 5, na sua Bíblia, você pode acompanhar. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então aqui, meus irmãos, o salmista coloca em um cenário de que ele está sendo bem servido. Ele está em um banquete que esse anfitrião divino fez a ele. E ele fala, ele pede para que o cálice dele transborde. Então, meus irmãos, esse aqui não é um banquete secreto, mas é algo que é visto à vista de todos os seus inimigos. Então, quando Deus satisfaz a alma, ele não esconde isso do mundo. Davi deposita no Senhor a vingança aos seus inimigos, pois reconhece a sua infinita sabedoria. E assim também, meus irmãos, o cristão ele sofre muitas vezes em secreto, mas haverá um dia em que ele será honrado, né? Ele será servido ali no banquete à vista de todos os seus inimigos. Mas você pode pensar, mas eu não tenho inimigo, eu me dou bem com todo mundo, não tenho problema com ninguém, não trato mal ninguém. Então as pessoas, na maioria das vezes, gostam de mim. Mas será que isso é verdade? A palavra inimigo aqui no hebraico significa aquele que te trata com hostilidade, aquele que é importunador, que causa aflição e opressão. Muitas vezes não é uma pessoa física que está causando essa importunação, essa opressão em você, mas às vezes pode ser o seu próprio pecado que está lhe aprisionando. Mesmo você sendo livre por meio de Cristo, você se sente ali oprimido porque não tem forças para vencer o seu pecado. Então, da mesma forma que há inimigos que oprimem e podem causar um dano físico, há também aqueles que o aprisionam espiritualmente. O que ou quem persegue o seu maior inimigo? Eu trago essa pergunta aos irmãos. O salmista sabe que é mais do que vencedor, apesar dos seus adversários. Ele sofre em secreto. O crente já sabe que o nosso rei já venceu. Por isso não há nenhum adversário que possa tirar ou afetar a paz com a sua ação. Agora, meus irmãos, se fosse para escolher, o que você preferiria? Viver uma vida inteira achando que o jogo está ganho e naquele grande dia descobrir que tudo foi em vão? Naquele grande dia você se decepcionar? Ou a segunda opção, aceitar as circunstâncias da vida, os sofrimentos, as tribulações que são também permissão do Senhor em nossa vida, mas saber que naquele grande dia sentaremos à mesa com o nosso Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Asaf, no Salmo, ele sempre reclamava, né? Por que os ímpios, eles prosperam? Por que os ímpios, eles estão sendo mais beneficiados, sendo que eu te sirvo, eu cumpro a lei perfeitamente, eu sigo a lei em obediência e estou aqui sofrendo? Por que os outros eles estão prosperando? Por que os ímpios prosperam? Mesmo fazendo mal, eles continuam prosperando. E aí Asaf, à medida que o salmo vai se passando, ele chega à conclusão de que os ímpios já têm a sua recompensa. E a recompensa são as coisas desse mundo, são as angústias, são as dificuldades, a morte espiritual. No entanto, ainda que eu sofra sofrimentos, tribulações, mas se eu tiver Deus, eu estou satisfeito, completamente satisfeito. Romanos 12, 19 diz que, amados,
Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então Deus é muito mais do que um pastor que cuida das necessidades das ovelhas. Ele é um rei anfitrião que prepara um banquete para seus hóspedes, diante de seus aniversários. A hospitalidade oriental dos Jones, naquela época, significava que se você estivesse dentro da casa do anfitrião, você estaria protegido de qualquer eventualidade, estaria protegido de qualquer inimigo, de qualquer adversário. Então, o salmista coloca aqui dentro da casa a proteção que ele tem do seu anfitrião, assim como a ovelha tem a proteção do seu bom pastor. Assim como o óleo é derramado sem medidas sobre a cabeça ao ponto de transbordar, também todo crente é ungido pelo Espírito Santo de Deus quando recebe o Salvador. Em Cristo temos a vitória, a honra e a alegria. Então, meus irmãos, se hoje nós temos o Espírito Santo, se você foi alcançado por Deus pela palavra e vive uma vida de obediência, você é capacitado pelo Espírito Santo, você é ungido pelo Espírito Santo, selado por Ele. E se hoje podemos dizer que o nosso cálice transborda, também é porque Cristo tomou até a última gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar. Só é possível por causa do sangue dele. Através dele, Deus nos abençoou com incontáveis bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? No versículo 6, finalizando, veja que há uma sequência lógica. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, depois de ter falado tudo isso, proclamado tudo isso, de que o Senhor é o bom pastor, de nada terei falta, Ele me conduz, Ele me restaura, Ele me guia, ainda que eu esteja no vale das trevas, da sombra, da morte, eu não temerei perigo algum, Ele me protege com a vara e com o seu cajado. Além disso, Ele ainda prepara um banquete para mim. O que nós fizemos, meus irmãos, para contribuir para a nossa salvação? Nós não fizemos nada. Tudo isso é graça de Deus. Não há mérito algum no pecador, não há mérito algum em nós. Mas mesmo assim, Ele prepara um banquete à vista dos nossos inimigos. E aqui Ele finaliza, né? Sabendo de tudo isso, meus irmãos, eu tenho a convicção de que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e então eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade de Deus significa aqui, meus irmãos, que a sua graça nos capacitará e nos ensinará a renunciar às coisas desse mundo. A graça de Deus nos capacita. E é interessante porque aqui o salmista, ele está numa época em que Jesus Cristo, né, ainda não havia ressuscitado dos mortos, né, e então a derramar a sua graça sobre nós, sobre todo aquele que nele crê. No entanto, as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas porque elas criam no Messias que haveria de vir, naquele que cuidaria do seu remanescente. Então, a bondade e a fidelidade, aqui nesse texto, significa graça de Deus, graça, misericórdia. Uma vez que Deus mesmo me guiará, a bondade e a fidelidade me acompanhará. É uma verdade que não muda. Assim, Ele me guardará na retaguarda e na frente durante todos os dias da minha vida. E por fim voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aqui, meus irmãos, não necessariamente era no tabernáculo ou no templo, nem mesmo estar na presença de Deus, na presença nesta vida, né? Na sua presença nesta vida, mas a casa do Pai, com as muitas mansões que ela tem e as quais Jesus mencionou em João 14, versículo 1 ao 4. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar, e se eu for
e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, aqui o salmista está falando disso, não somente de ir, de estar na presença de Deus ou ir ao tabernáculo, mas no dia em que ele se assentará ali à mesa, né, e estará na casa do Senhor, enquanto ele viver. Então, meus irmãos, concluindo, não há motivo para temor. O Senhor é o bom pastor que nos conduz, restaura e guia as suas ovelhas. Nele temos a certeza da capacitação por meio da graça e a certeza da salvação por meio do seu sangue. Ter o Senhor como nosso pastor significa viver uma vida sendo conduzido, guiado e restaurado mediante o cuidado permanente manifestado por sua bondade e a fidelidade, ou seja, pela graça. Então, meus irmãos, que nós tomemos essa verdade. Essa é uma verdade, meu Deus, que não muda. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre. Você pode proclamar, você pode afirmar com toda a convicção, com toda a certeza: o Senhor é o meu pastor, e Ele me conduz, Ele me guia, Ele me restaura. Ainda que eu tenha inimigos, Ele fará um banquete ao vista dos meus inimigos. Então, meus irmãos, como é maravilhoso nós lermos esse salmo e sabermos do cuidado permanente que Deus ministra em nossas vidas, nosso cuidado diário. E é por isso que a murmuração, a reclamação, ela é tão ofensiva à santidade de Deus. Então, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que venhamos a meditar essa palavra durante a semana. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade em nossas vidas. Te peço que o Senhor conduza, Pai, cada irmão que está aqui nessa noite, aqueles também que ainda estão vacilantes, ó Pai, estão desanimados, que o Senhor venha restaurar cada um, Senhor, de acordo com a tua vontade. Tua palavra é boa, perfeita e agradável, Senhor, e o Senhor está no controle, Pai, das coisas. Muitas vezes o Senhor permite, Pai, sofrimentos, tribulações, dificuldades. Muitas vezes o Senhor permite que nós entremos em crise, Senhor, que é para que nós tiremos os nossos olhos das coisas terrenas e voltemos os nossos olhos ao Senhor. Mas que nessa caminhada, Pai, nessa peregrinação, o Senhor possa nos capacitar pela graça. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, e nos faz, Pai, ovelhas obedientes, ovelhas que se deixam conduzir, ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. Nós estamos seguros em Ti, o Senhor nos dá proteção, e um dia, Pai, nós estaremos assentados, ó Pai, à mesa, sendo servidos, ó Pai. Nada dessa vida, nenhum sofrimento pode se comparar à glória que nós temos no Senhor, na eternidade. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.